Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à continuação da nossa aula de ergonomia na cozinha. Aqui nós vamos começar falando sobre o pórtico. O pórtico, pessoal, é um recurso utilizado aí nos projetos de decoração para agregar valor à decoração. Ele serve para esconder algo indesejado aí que comprometa a decoração ou apenas dar acabamento aí na parte superior e lateral dos armários. Quando utilizado na cozinha, é importante que ele não vá até o chão, como vocês estão vendo aí nessa imagem. O ideal é que ele pare aí na altura do sócolo ou roda base, para não molhar quando o chão for lavado. Esse recurso ele é muito utilizado nesses casos em que vocês estão vendo aí nessa imagem de conceito aberto, onde a geladeira ela ficou aí muito virada para o lado da sala. Então, para que as visitas não fiquem vendo a lateral da geladeira, esse pórtico, ou essa caixa aí que molda essa geladeira, ela é feita. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os pisos e os azulejos usados na cozinha. Bem, dê preferência, pessoal, para os pisos acetinados. Eles mostram menos sujeira, não escorregam como polido e também são mais fáceis de limpar. Então, evite o acabamento polido, porque ele escorrega muito, parece muito mais sujeira e ele também risca com facilidade, apesar de ser um porcelanato. Evite piso branco na cozinha. Tem muita gente que gosta, né, daquela sensação de limpeza, de clareza, né? Só que o piso branco, pessoal, você vai virar um escravo da limpeza na cozinha, porque cai um cabelo, você vê, cai uma gota, passa alguém, pisa, vai ficar preto. Então, piso branco na cozinha, eu não conheço ninguém que tenha e que não reclame. Se você está pensando em comprar um piso para sua cozinha, evite o branco. Coloque revestimento somente atrás do fogão e na área da pia. Já foi aquela época, né, que a gente colocava revestimento na cozinha em todas as paredes, mas a gente não usa todas as paredes. Não são todas as paredes que engorduram, que cai água, então não há necessidade. Hoje em dia, o revestimento ele é colocado somente atrás do fogão e na área da pia, se a sua pia estiver encostada na parede, né? Se a sua pia for ilha, nem aí você vai ter revestimento. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as bancadas. Se a grana tá curta, pessoal, invista no bom e velho granito. Ela é uma pedra natural, abundante no Brasil e possui aí diversas cores e ainda é a pedra mais barata para se colocar em cozinhas. Agora, se você quer uma bancada aí toda branca, ou toda cinza, ou toda preta, sem manchinha, sem bolinha, sem nada, você vai ter que partir aí para os materiais sintéticos como silestone, corian, quartzo, marmoglass, etc. Mas se prepare para o preço que varia aí em torno de mais de R$ 1.000 o metro quadrado, tá bom? O mármore, pessoal, apesar dele ser lindo e ter um preço aí bem interessante, equivalente ao granito, ele não é indicado para cozinhas porque ele é mais poroso e, consequentemente, ele mancha mais. A não ser que você faça aí uma impermeabilização com produto próprio a cada 6 meses. Tome aí bastante cuidado com a limpeza, vinagre, limão, beterraba, entre outras coisas aí que mancham bastante a pedra. Apesar de estar em alta a bancada de porcelanato, se você optar por essa opção, é preciso que você saiba de algumas coisas. Você vai precisar comprar uma peça aí de grandes formatos para fazer a bancada aí da sua cozinha para não aparecer emendas. E as peças grandes, elas costumam ser bem mais caras do que uma peça pequena. Você vai ter que também contratar uma empresa especializada em bancada de porcelanato para ter um bom acabamento final. O porcelanato para bancada, ele precisa ser um porcelanato técnico, que é aquele em que a massa e o topo, como eu estou mostrando aí para vocês, tem a mesma cor. Caso contrário, vai ficar aparecendo a massa em algumas partes. Então, você precisa comprar um porcelanato técnico. Apesar do porcelanato ele ser muito resistente e praticamente não manchar, quando você faz o corte em 45 graus, que é esse aí que eu estou mostrando para vocês, ele fica com a borda bem fininha, como vocês podem ver aí, o que consequentemente deixa as quinas mais frágeis. E ao manusear panelas e pratos, por exemplo, você pode trincar ou até quebrar a sua bancada aí se você bater nessas bordas. Jamais faça cuba esculpida de porcelanato na cozinha, porque a água fervente, com o tempo, ela vai acabar descolando aí a sua pia. Por esses motivos, eu não recomendo a bancada de porcelanato para a cozinha,
mas fica aí ao seu critério, porque ela vai acabar saindo muito mais cara do que uma bancada aí de granito ou até de mármore. Aqui eu estou mostrando para vocês a área molhada e a área seca da pia. Toda pia precisa ter uma área seca e uma área molhada. Na área seca, você vai usar para apoiar coisas aí como panelas, tigelas, preparar os alimentos. E na área molhada, você vai usar para colocar a louça suja e do outro lado a louça lavada, lavar os alimentos, entre outras coisas. A área molhada, ela também é responsável por manter a água dentro aí de um limite para que ela não caia no chão ou para que ela também não vaze aí para o outro lado, para os armários. É comum a gente ver aí em fotos na internet, programas de TV, aquelas bancadas lindas, enormes assim, sem área molhada. E isso na prática não funciona, pessoal. Imagina você lavando a louça e tendo que deixar panos aí em volta da pia quando sua pia está na ilha, que é esse caso aí. Ou então você está lavando a louça e tem que ficar puxando com o rodinho a água para ela não cair lá do outro lado da bancada. Então, na prática, isso aí não funciona. O ideal é que você deixe aí 60 centímetros de cada lado da pia para a área molhada. Se você tiver 60, ótimo. Se você não tiver 60 centímetros de cada lado, deixe o espaço que você tiver, tá bom? O marmorista ele vai calcular isso daí para você. Outra coisa fundamental aí na pia, pessoal, é a pingadeira ou a guarnição de acabamento, como eu estou mostrando aí para vocês. É justamente ela que vai manter a água dentro desse espaço aí, para que a água não pingue no chão. É muito importante que ao mandar fazer qualquer pia, você tenha aí essa pingadeira ou guarnição, principalmente na cozinha. Nos banheiros você não precisa ter, mas na cozinha é essencial. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a ilha. Se você for fazer uma ilha na sua cozinha com o objetivo de colocar as pessoas sentadas, pessoal, do outro lado, você precisa ter aí uma ilha com pelo menos 90 centímetros de profundidade, sendo que o ideal é mais de 1 metro. Do balcão até a ilha, é aconselhável que você tenha aí pelo menos 1,20 m de circulação, como a gente já falou, para que você consiga aí transitar pelo menos 2 pessoas nessa cozinha. Nas outras laterais, você pode deixar aí no mínimo 60 centímetros de espaço, que dá para você passar aí com um pouco mais de tranquilidade. Agora, se o seu objetivo é colocar apenas um cooktop ou uma pia sobre essa ilha e fazer armários embaixo, como eu mostrei para vocês lá nas imagens anteriores, você pode fazer com uma profundidade menor, porque você não vai ter ninguém sentado aí do outro lado, tá bom? A altura da bancada. Então, eu coloquei aqui algumas alturas de referências para vocês. Então, uma pessoa de 1,50 m a 1,60 m é indicado aí um balcão de 70 a 85 centímetros de altura. Uma pessoa de 1,60 a 1,70 de altura, de 85 a 95 de balcão. De 1,70 a 1,80, de 90 a 1,05 m de altura de balcão. E uma pessoa com 1,80 m até 1,90 m, de 95 a 1,10 m de altura de balcão. Esses valores aí, eles são apenas para referência, né? E como eu falei para vocês aí do lado direito, até coloquei aqui uma imagenzinha, você consegue fazer aquela continha, né, que eu falei para vocês, localiza o seu umbigo e mede aí do seu umbigo até o chão e desconta 3 dedos. Essa é a altura mínima que você precisa ter aí de bancada para você não ter dor nas costas. O comprimento da ilha, pessoal, vai depender bastante do espaço disponível que você tem. Se você só tem 1,20 m de largura, você faz com 1,20 m. Se você tem 3, 4 metros, faça com 3, 4 metros. Quanto maior a ilha, mais imponente a sua cozinha vai ficar e mais bonita também. Agora a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é a profundidade mínima para uma pessoa sentar na ilha. O mínimo, pessoal, são 40 centímetros e 45 centímetros seria a profundidade ideal. Essa ilha, ela tem, gente, se ela tiver 10 ou 15 centímetros ali para a pessoa sentar, é muito. Agora me fala, como que uma pessoa vai sentar nesse banco e vai conseguir encaixar a perna ali e ainda comer com a coluna reta com 10 centímetros de bancada? Não tem como. Então, foi por isso que eu falei para vocês que se vocês não forem usar o lado de cá para colocar banco, aí estaria correto essa bancada, né? Você fez armários ali embaixo, você colocou a pia, o cooktop do outro lado, beleza. Agora, se você for colocar bancos do lado de cá, você precisa respeitar aí esse limite mínimo de 40 centímetros de profundidade para a pessoa ter como encaixar as pernas, tá bom?
Aqui então eu estou mostrando para vocês uma bancada que estaria correta, né? Ela teria aí pelo menos 30, 40 centímetros aí de profundidade, sendo que o ideal seria os 45 centímetros. E aqui no bonequinho sentado, eu coloquei essa referência para vocês fazerem aí, caso vocês queiram ter certeza, né, de que a bancada ela vai servir aí para a pessoa maior da sua casa, você pode medir do início da coxa até o final do joelho e ver quanto que dá. A sua bancada ela não pode ser menor do que essa medida aí, caso contrário você vai ficar todo torto para comer nessa ilha, né? Você vai ficar inclinado para frente e o bumbum lá atrás. Aqui outra informação muito importante para quem também vai fazer ilha. Cada pessoa, pessoal, precisa de pelo menos 60 centímetros para sentar confortavelmente, independente de ser mesa, ilha, península, não importa. Se você quer fazer uma bancada para 2 pessoas, você precisa ter pelo menos 1,20 m aí de largura. Se você for fazer uma bancada para 3 pessoas, você precisa ter pelo menos 1,80 m e assim sucessivamente. Aqui eu coloquei essa imagem de referência para você ver os absurdos que as pessoas fazem por aí, né? Então, aqui nesse caso, a pessoa ela fez ali uma bancada e ela colocou 2 bancos no lugar que só caberia um. Então, não tem como 2 pessoas ocuparem esse espaço para fazer uma refeição ali. E a gente também consegue ver que a profundidade não está adequada. Então, isso daí só funciona na internet, tá? Na prática não funciona, não faça isso na sua casa. Aqui a gente está vendo também uma ilha imensa, só que apesar dela ser imensa, a gente consegue ver também que tem muito mais banco do que cabe gente sentada aí. Então, isso aqui também não funciona, tem muito mais banco do que deveria ter. E aqui a gente consegue ver aí uma proporção correta, né? Uma ilha grande, mas você tem aí 3 bancos, vocês estão vendo que tem um espaçamento adequado de um para o outro. E nesse caso, a pessoa com certeza ela vai conseguir sentar confortavelmente aí para comer, sem ficar batendo os braços um no outro. E ela também vai conseguir sair desse banco sem ficar batendo o joelho na outra pessoa, né? Então, essa daí seria uma imagem correta. Uma mesa padrão, pessoal, ela tem 75 centímetros de altura, né? Esse é o tamanho padrão de uma mesa comum aí de cozinha, de escritório. E uma cadeira tradicional, ela tem aí por volta de 45 centímetros de altura. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as banquetas. Tanto as banquetas quanto as cadeiras, pessoal, para você sentar confortavelmente numa mesa ou numa ilha ou numa península, você precisa ter aí do assento até o topo da pedra, pelo menos aí 30 centímetros para você conseguir colocar a sua coxa, né? E não ficar batendo aí nessa pedra. Qual é a dica que eu vou dar para vocês, pessoal? Comprem banquetas com regulagem de altura. Então, eu coloquei aí algumas para vocês verem, que independente aí da altura da pessoa que vai sentar nessa ilha, você consegue regular a altura. No caso dessas banquetas aqui que são giratórias e ajustáveis, a pessoa consegue ajustar a altura aí adequada para o tamanho dela, né? Então, é muito mais confortável para a pessoa. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a pia da cozinha. A pia da cozinha, ela pode ser basicamente aí colocada em 2 lugares. Na ilha, se você for fazer uma, como a gente está vendo aí nessa imagem, ou na frente de uma janela, que é a opção aí mais tradicional, já que lavar louça olhando para a parede não é nada interessante, né? Se você tiver uma cozinha grande, você pode ter 2 pias. Você pode fazer uma pia pequena na ilha, só para você lavar a mão, ou lavar alguma coisa bem rápida. E você pode ter uma outra pia maior lá na bancada principal, de frente para a janela, que é o lugar que ela deve ficar, para você deixar aí a louça suja, as outras coisas que você está mexendo. Se você tiver espaço, pessoal, invista em uma cuba dupla. De um lado você pode deixar aí a louça suja, como eu falei para vocês, e do outro lado você pode estar aí preparando os alimentos, lavando alguma coisa, né? É muito prática esse tipo de cuba e você pode ter aí também 2 torneiras ou apenas uma torneira alimentando aí as 2 cubas desde que ela gire para um lado e para o outro. Se você não tiver como colocar 2 cubas por causa de espaço, invista em uma cuba aí mais larga e funda que você puder, lembrando aí que quanto mais larga e quanto mais funda, menos área útil você vai ter aí nas laterais e na parte de baixo, tá bom?
Na hora de escolher a sua cuba, você precisa levar em consideração 3 medidas. Você precisa lembrar que precisa ter um acabamento de pedra, aqui onde está 5 centímetros, para que a água não passe no chão e caia para os armários. Você também precisa deixar lá no cantinho da parede 10 centímetros para a instalação da torneira, como vocês estão vendo aí. E o restante você pode ocupar com essa cuba aí que você precisa ver qual é o tamanho da profundidade do seu armário para ver qual é o tamanho de cuba que vai caber nela. A profundidade mínima, pessoal, é de 50 centímetros. Isso considerando já os 10 centímetros da torneira, o espaço da cuba e os 5 centímetros que você vai fazer ali de acabamento de pedra. Agora nós vamos falar sobre o ponto de água e de esgoto dessa pia. O ponto de esgoto ele pode ficar aí a 50 centímetros do piso, a partir de 50 centímetros. E o ponto de água ele pode ser colocado aí a 60 centímetros do piso. Isso para uma torneira de bancada, como vocês estão vendo aí. Se você for colocar na sua cozinha uma torneira de parede, aí a altura muda completamente. Você vai ter que ver aí qual é a altura do seu armário, mas um valor de referência para você saber é na faixa aí de 1,10 m do piso. Na próxima aula nós vamos dar continuidade.